Fala tricolores, gravando esse vídeo aqui de forma improvisada, mas nesse vídeo que eu vou trazer alguns pontos importantes sobre essa partida de Bahia contra a equipe do Retrô, que acontece hoje, nessa quarta-feira, pela Copa do Brasil. Galera, tô num ambiente aqui diferente do que eu costumo estar gravando, porque infelizmente, por conta da correria, infelizmente e infelizmente, né? Por conta da correria, acabei não tendo tempo para gravar esse vídeo na minha casa, ontem à noite, então tive que gravar aqui pela manhã aqui no trabalho, tirei um tempinho aqui para gravar esse vídeo, porque eu não vivo ainda do YouTube, se Deus quiser a gente vai chegar lá, sequer ainda monetizei, mas a gente tá nessa busca aí, então conto com vocês para estar dando like nesse vídeo, curtindo, deixando nos comentários sua opinião, se possível também inscrevendo-se aqui no canal, e vamos pro vídeo, galera. Bahia joga contra a equipe do Retrô hoje, na Arena Fonte Nova, uma partida importantíssima para o Bahia, jogo de ida. Nosso adversário não é um adversário, o que podemos dizer, qualificado, comparado a outros adversários que a gente poderia ter pego para enfrentar essas oitavas de finais. Mas o que acontece, galera? É um adversário perigoso. É um adversário que, apesar de ser um time que está na Série C, e no momento ele é penúltimo colocado, dentro dessa competição, que é a Copa do Brasil, onde vai acontecer esse jogo de hoje, ele já eliminou equipes como Atlético Goianiense e Fortaleza. Então, é um time que é perigoso dentro da sua estratégia. E eu creio que ele não vai fugir dessa estratégia nessa partida contra o Bahia. Vai ser uma equipe que vai se fechar e buscar jogar em transição. Nada tão diferente de outros adversários que o Bahia já enfrentou. O Bahia já enfrentou muitos adversários na temporada passada, nessa temporada, que vem para a Arena Fonte Nova, com o objetivo de simplesmente se fechar para inicialmente não perder a partida, e a partir do momento que toma o primeiro gol, muitas vezes esse time ainda continua todo fechadinho, porque ele não quer sair da Fonte Nova com uma goleada. Nem sempre eles têm êxito nisso, mas na maioria das partidas o Bahia encontra certas dificuldades para chegar dentro da área do adversário. O Bahia é um time que não chuta muito de fora da área, então o Bahia precisa chegar dentro da área do adversário para estar finalizando. E muitas das vezes esses espaços não aparecem, e alguns espaços, quando aparece, o Bahia acaba pecando na finalização. Cria oportunidades, mas acaba pecando na questão da efetividade. Um outro ponto que eu quero falar sobre esse jogo. Será que o Bahia vai poupar jogadores para essa partida? Será que vai mandar time reserva? Será que vai mesclar essa equipe? E aqui vou falar e ao mesmo tempo já deixar também a minha opinião. Eu acho que o Bahia vai fazer um controle de carga e alguns jogadores que são considerados titulares absolutas não estarão entre os titulares nessa partida. Ou pode acontecer de eles começarem como titular e saírem no intervalo, ou saírem com uns 15 minutos do segundo tempo, mas eu acho que já de início alguns jogadores não vão começar. É o caso de Luciano Juba. Luciano Juba é um dos jogadores que mais tem jogado em termos de minutos pela equipe do Bahia. O outro jogador, Jean Lucas, da mesma forma. O William José é outro jogador que a gente sabe que tem a idade um pouco avançada. O próprio Everton Ribeiro. Caio Alexandre é um outro jogador que também tem bastante minutagem. Então o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que alguns desses jogadores, não sei se todos que eu citei aqui, ficarão no banco de reservas, mas uma boa parte desses jogadores. E eu já deixo claro aqui minha opinião. Eu concordo com isso. Por que eu concordo? Futebol hoje exige uma intensidade muito grande na questão física por parte dos jogadores. E você fazer jogos a cada 3 dias acaba sobrecarregando. Então é uma recomendação clínica. É uma recomendação clínica. Não é simplesmente uma opinião ou uma escolha individual da equipe técnica. Eu me refiro à comissão técnica de Rogério Ceni. Tem uma questão clínica que analisa, eles fazem pesquisa, eles têm dados sobre jogadores que têm risco de sofrer uma lesão muscular, então eles buscam fazer esse controle de carga. Então não dá para a gente brigar com esses pontos das ciências. Então, é claro que eu queria que o Bahia mandasse sua força máxima no quesito qualidade técnica, nesse modelo de jogo do Bahia que funciona muito de controle de posse e agressividade, muita criação de jogada com Everton Ribeiro, Caio Alexandre, mas nem tudo é como a gente quer.
E tem certas coisas que a gente acaba tendo que entendê-las e adaptá-las. E é o que eu acho que o Rogério Ceni vai fazer. Por mais que exista uma cobrança do torcedor que não poupe jogadores por conta da eliminação que a gente teve para a equipe da América de Cali, onde o Bahia adotou essa digamos que postura de botar alguns jogadores ali que não são titulares e acabou tendo um empate no primeiro jogo, e no segundo jogo, onde o Bahia jogou com a equipe principal titular, acabou perdendo por 2-0. Então, vai muito do que esses jogadores podem entregar fisicamente para competir um jogo, como é um jogo de mata-mata. As equipes vêm fechadas, as equipes vão disputar cada bola com muita raça, porque o Retrô, ele, com certeza, ele vai fazer o jogo da vida dele, mais uma vez contra a equipe do Bahia. A importância desse jogo para eles é gigantesca. Esses jogadores vão dar o sangue e a alma para tentar vencer essa partida. Então vai ser uma partida que nem sempre, esse tipo de jogo, nem sempre a qualidade técnica se sobressai, e muitas vezes o quanto você consegue competir de forma física. Mas na Arena Fonte Nova, com o apoio do seu torcedor, o Bahia, mesmo com a equipe reserva mesclada, tem totais condições de conseguir um triunfo hoje contra a equipe do Retrô. Não é menosprezando a equipe do Retrô, tem seus méritos, tem seus perigos, mas também a gente não pode esquecer que o nível de investimento do Bahia é muito mais alto. O Bahia tem jogadores muito melhores na questão técnica, o Bahia tem uma estrutura muito superior à equipe do Retrô. Então, dentro de campo, esses jogadores têm que fazer valer. E mais uma vez, com todo respeito, se a equipe reserva ou mesclada do Bahia não tiver condições de vencer a equipe do Retrô, não faz sentido esse elenco do Bahia. Não faz sentido. Isso aqui é um discurso de cobrança para os jogadores. É hora dos jogadores mais uma vez mostrarem serviço. O Bahia já venceu, a gente pode se apegar ao aspecto negativo de que o Bahia não conseguiu vencer o América de Cali. O Bahia fez uma boa partida contra o América de Cali, mas não conseguiu vencer com a equipe mesclada. Mas essa mesma equipe, a equipe reserva do Bahia, foi a equipe que venceu o Paysandu pela essa mesma competição, a Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova. E essa mesma equipe do Bahia venceu a equipe do Ceará por 3-2. Chegou a estar vencendo por 3-0 no primeiro tempo. Se eu não me engano, por 3-0 no primeiro tempo. E no segundo tempo, quando entrou algumas peças, inclusive o próprio Everton Ribeiro, que é um jogador que a gente sabe da qualidade técnica, não entraram com o mesmo ritmo e competição. E o Bahia acabou sofrendo 2 gols naquela partida. Então, é algo de certa forma relativo. A gente não pode se apegar ao aspecto negativo da eliminação na Sul-Americana e tem que olhar também esses outros aspectos. E se caso o Bahia poupe alguns jogadores, será justamente alguns. Porque Gilberto, ele não jogou contra a equipe do Juventude, então já é um jogador que é titular, que vai retornar ao time. Ramos Mingo também não jogou contra a equipe do Juventude, outro jogador titular que vai jogar ali junto com a equipe. Então a gente teria um time com Ronaldo, Gilberto, Gabriel Xavier, eu acho que vai jogar novamente para até ganhar ritmo. É um jogador que às vezes vem falhando nessas últimas oportunidades que ele teve, mas é um jogador que na temporada passada foi um titular incontestável. E Santiago Ramos Mingo jogando na zaga esquerda. Na lateral esquerda, eu acho que Luciano Juba vai ter um descanso, nem que seja boa parte do primeiro tempo o primeiro tempo todo e uma parte ali do segundo tempo. Mas eu acho que Juba merece esse descanso. É um jogador que vem jogando muitas partidas e tem mostrado cansaço. Então entraria ou o Iago Bornucci ou o Zé Guilherme. Eu gostaria de ver o Zé Guilherme jogando essa partida, mas eu acho que pela experiência, apesar de não ter boas atuações, eu acho que vai dar Iago Bornucci. O meio de campo com Acevedo e Jean Lucas. Talvez Jean Lucas também seja poupado, não sei isso, mas é um jogador que é mais jovem, tem uma boa recuperação física, mas também é um jogador que se desgasta muito nas partidas. Então não sei se será ele ou se será o Michel Araújo jogando por ali, ou o Rodrigo Nestor. E o Everton Ribeiro, que também pode ser poupado, entraria ou o Nestor nessa função, ou o próprio Michel Araújo, depende de quem vai jogar ali no lugar de Jean Lucas, caso Jean Lucas não seja titular. O meio de campo a gente tem também a opção do Cauli, fazer esse meio ali, né? No ataque a gente tem Kaique, pode fazer a função de Eric Puga, que também é outro jogador que tem atuado em muitas partidas. E na direita a gente tem o Ademir,
O Ademir pode jogar, ter uma minutagem. Desses jogadores de frente ali, é um dos que às vezes conseguiu agora estar se firmando como titular, mas é um jogador que até por lesões ele não vem repetindo, não vem com a mesma carga de jogos de outros à frente. Ele, Ademir pode ser repetido nesse jogo. E Lúcio Rodrigues. Eu, por modelo de jogo, por achar como essa partida vai acontecer, eu preferia optar e começar nessa partida com o William José, por característica. O William José é um jogador que ele consegue reter a bola no ataque, pesa muito bem a área, é um bom cabeceador. Talvez não seja um exímio cabeceador, um jogador que faz muitos gols de cabeça, mas não tem nem como comparar, não tem nem como comparar as características de centroavante de William José para Lúcio Rodrigues. Lúcio Rodrigues é um jogador que precisa muito atacar o espaço. E eu acho que esse jogo, o centroavante do Bahia não vai ter tanto espaço. Então, Lúcio Rodrigues talvez encontrasse algumas dificuldades ali para essa partida. Se a equipe do Retrô ele saísse um pouquinho mais, teria espaço para a transição do Bahia e a velocidade de Lúcio Rodrigues atacando esse espaço. Mas eu acho que não vai acontecer, talvez não aconteça. Fica uma equipe mais fechada ali, o Bahia precisando pesar a área, o William José seria uma boa opção para o ataque. Mas talvez também seja um jogador que fica uma opção de banco de reserva por questão da idade, um controle de carga ali, lembrando que ele teve uma lesão no tornozelo recentemente, então ainda não sei se ele está 100%. Então vale a pena analisar esse aspecto aí. O nosso adversário, a equipe do Retrô, falar um pouquinho dele aqui, é uma equipe que tem alguns jogadores experientes, muito experientes, com bagagem, como é o caso do atacante Wagner Love. Precisa nem falar do currículo de Wagner Love, mas é um jogador que já tem 41 anos, então está no seu declínio físico. É claro que a experiência, a qualidade técnica vão estar presentes, mas que não é algo que a gente deve ter uma preocupação absurda. O outro jogador também conhecido é Fabinho, que teve passagem por Ceará, por Sport, um volante. Tem também o jogador Robson, que teve uma passagem pelo Santos. E um ponta, acho que já está jogando como ponta direita, é o Maicon Douglas, que tem uma passagem no Bahia aqui, se eu não me engano, em 2021. Não teve muito destaque e hoje está na equipe do Retrô. Então é um jogo que o Bahia tem que ter atenção, tem que buscar competir. Esses jogadores da equipe do Retrô vão jogar com muita força, velocidade. O time gosta de jogar muito em transição, vem tentar aproveitar uma bola aérea, uma bola parada, mas não creio que venha para Fonte Nova para pressionar a saída de bola do Bahia, para marcar lá na frente e tentar ter um controle de posse de bola. Não. Eles com certeza com essas limitações dele vão tentar jogar e com uma estratégia dentro do possível que seja favorável a ele, tentando surpreender a equipe do Bahia. Galera, esse foi o vídeo, como falei a vocês aqui num espaço improvisado. Tirei um tempinho aqui para gravar esse vídeo para vocês, então, se possível, curta esse vídeo, comente, deixe nos comentários aí sua opinião, é claro. Inscreva-se no canal e tamo junto. Bora Bahia!